não sou digno de desatar as suas sandálias. E pela minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Dono dos meus dias. Tu és digno, Senhor. Minha vida está em Suas mãos. Oh, nós te adoramos, Senhor. Só Tu és digno, só Tu és digno. Amor, Te venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora
o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Oh, teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome és. Declare: és invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, e acima de todos nome está. Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, e acima de todo nome és invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, te adoramos. Oh, te exaltamos, Deus. Em teu nome há salvação. Nome de Jesus.
Neste momento de louvor e adoração, também nós queremos ter o nosso tempo de ceia, um tempo em que nós celebramos em memorial daquilo que Cristo fez. Cristo morreu, Cristo ressuscitou na cruz e Cristo Ele vive. Então, este momento em que quero convidar a igreja a ir comigo no livro de 1 Coríntios 11, 23 a 26. Assim diz a palavra: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memorial de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem este cálice, façam isso em memorial de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então eu trago, amados irmãos, esta palavra para este momento em que nós celebramos a ceia do Senhor como um memorial. Lembrando que Paulo, ao escrever este texto, antes a igreja de Coríntio celebrava este momento da ceia de forma indigna. Eles tinham este momento como um momento simplesmente de festa, como tradição, cheio de egoísmo, sem comunhão. Mas Paulo, ele escreve este texto chamando a atenção qual era o real significado da ceia. Qual é o real significado da ceia? Que a ceia é um momento em que Cristo, pelo seu grande amor, fez um sacrifício perfeito, morrendo na cruz, ressuscitando por mim e por você. Todos nós agora estamos livres da escravidão, graças a este amor de Cristo, ao grande sacrifício de Cristo. Por isso ele mesmo diz: ao cearmos, devemos fazer em memorial dele, em memorial do Cristo. Porque cada vez que nós participamos, nós lembramos da sua salvação, nós lembramos da sua conquista, e não pelas nossas obras, mas pelo sacrifício perfeito. Não são as nossas obras que nos salvam, mas é o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Também este é o momento em que nós devemos nos examinar. Esse é o momento em que nós devemos olhar para o nosso coração, não como indivíduos perfeitos, mas como indivíduos que param na presença de Deus se arrependendo. Nós devemos nos arrepender daquilo de errado que nós fazemos. Então o exame significa aproximar-se de Deus com arrependimento, com um coração sincero, com fé em Cristo Jesus, buscando viver a obediência do Senhor. A ceia também fortalece a comunhão entre a igreja. Como eu dizia no princípio, a igreja do Coríntio não usava este como um momento de comunhão, mas era um momento de egoísmo, um momento em que cada um mostrava que é melhor que o outro, onde os pobres eram os últimos a comer. Mas este é um momento em que o corpo de Cristo, a igreja, deve comer, deve comungar, deve viver em união. É um momento de comunhão, é um momento onde nós partilhamos aquilo que nós temos. E a ceia, nós usamos a ceia
mesmo como este momento do corpo de Cristo. E não podemos celebrar a ceia guardando mágoas ou faltando o perdão. E a ceia também, amados irmãos, aponta para a volta de Jesus Cristo. Como dizíamos aqui no princípio, que Jesus, ele morreu na cruz. Jesus, ele ressuscitou e ele vive. E nós anunciamos a vida de Cristo e a vinda dele também. Então, este é um momento em que nós, ao cearmos, declaramos aqui a esperança, uma mensagem de esperança, que Cristo, ele vive e Cristo, ele voltará. Porque todas as vezes, como diz a palavra em 1 de Coríntios, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, queridos, Cristo vive, Cristo voltará para levar a sua igreja. Então, este momento de comunhão, você precisa manifestar essas 4 atitudes: gratidão por aquilo que Cristo fez, arrependimento, examinando o seu coração diante de Deus, comunhão, vivendo em paz com os irmãos, e esperança, guardando o glorioso retorno de Jesus Cristo. Amém? Então, quero convidar a todos aqueles que guardaram esses 4 atitudes, a todos aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, para poderem cear conosco neste momento. Então, queria convidar os irmãos do protocolo para se posicionarem. Enquanto isso, amado, convido a igreja também a orarmos. Querido Pai, soberano Deus, diante da sua presença, Senhor, nós estamos gratos pela morte e ressurreição de Cristo, por um amor perfeito, pelo um sacrifício perfeito que Jesus manifestou naquela cruz. Nesta hora, Senhor, nós queremos celebrar este momento de ceia em memorial, em lembrança daquilo que Cristo fez. E nós, Senhor, cremos que Jesus, ele vive, nós cremos que Jesus volta. E também queremos entregar os nossos corações, Pai Santo, reconhecendo que somos pecadores, mas temos a Ti, Senhor, como nosso Senhor, aquele que tem misericórdia de nós. Não somos perfeitos, somos seres falhos, mas em Tua presença, Senhor, nós temos essa graça de sermos salvos. Em nome de Jesus, queremos deixar esse tempo nas Suas mãos. Amém. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.
que a neve, mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Esse também é o momento das nossas ofertas e dízimos. Eu gostaria de levar a igreja a orarmos e a darmos aquilo que nós preparamos de todo o nosso coração para ofertar ao Senhor, reconhecendo que quando nós ofertamos ao Senhor, nós estamos a ofertar ao Senhor como um símbolo, um gesto de gratidão, porque Deus não tem nos faltado aquilo que nós usamos no nosso dia a dia. Deus cuida das nossas vidas, Deus cuida das nossas famílias, cuida do nosso trabalho, do nosso negócio, e vamos usar aquilo que Ele tem nos dado para ofertar como forma de gratidão, como forma de participarmos daquelas que são as necessidades da igreja. Porque a nossa oferta, ela tem múltiplas funções. A nossa oferta serve para pagar a renda, serve para pagar a energia, serve para pagar cadeiras, trabalhos pastorais. Então a nossa oferta não é um dinheiro que nós damos, que é levado, que é usado para brincadeiras, mas é uma oferta para necessidades da igreja. E nós temos esta necessidade, e essa necessidade não vai acabar. Então seja grato e aquilo que Deus tem feito na sua vida. Dê a Deus, peça a Deus para te dar um coração leve, para que você possa participar das ofertas, para que você saiba dar aquilo que você tem, o pouco que você tem. Porque em algum momento nós achamos que não temos nada para dar. Em algum momento nós damos aquilo que nós não valorizamos, o pouco que nos sobrou. Nós damos como tradição, nós damos como um ritual, porque é o momento de oferta, então eu vou tirar a minha moeda para dar. Mas não é isso que a Bíblia nos chama. Você tem que dar como forma de gratidão, reconhecimento quem Deus é, o que Deus faz na tua vida. Amém? Então, Senhor, nesta manhã nós queremos te ofertar, Pai Santo, em reconhecimento do seu amor, da morte de cruz, de Jesus na cruz, da salvação. E Deus, pedimos perdão, Pai Santo, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelo momento em que somos egoístas, pelo momento em que nós não queremos participar. Dê-nos um coração humilde, um coração de gratidão, Senhor. E nessa manhã queremos te ofertar, Pai Santo, aquilo que nós preparamos para Ti. E, Senhor, eu oro, Pai Santo, pedindo bênção por todos aqueles que têm participado por este momento, que têm participado nas necessidades da igreja. Mas também eu oro, Senhor, por aqueles que não participam, por aqueles que são resistentes, para que o Senhor toque o coração deles. Em nome de Jesus, recebe cada oferta que nós estaremos dando nesta manhã. Amém. Mais que a neve,
neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais
Bom dia, amada igreja. É muito bom estarmos aqui nessa manhã celebrando ao nosso Deus. Antes de nós irmos às nossas informações, creio que nós não fizemos hoje, né? Levante-se do teu lugar, cumprimente e saúde o irmão que está ao teu lado, que está de trás de ti. Diga a ele, é bom te ver aqui, irmão, e é uma bênção estarmos a celebrar juntos aqui o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Podemos dar glórias a Deus juntos. Então, é bom quando nos reunimos e celebramos o nosso Deus. Primeiro queremos saudar a todos os que estão aqui, que nos visitam pela primeira vez. Não sei se tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez. Queremos dar um bem-vindo especial. Se você está aqui pela primeira vez, pode levantar a tua mão. Bem-vindo. Bem-vindo também. Bem-vindo aí atrás. Que Deus... Se você tem alguém perto que está pela primeira vez, saúde ele, diga é bom te ver aqui e é uma bênção você estar aqui. Gostaria de pedir, levante a mão mais uma vez até que os protocolos estejam perto. Obrigado. Obrigado. Então, nós somos Igreja Comunidade de Vida Cristã e para além de nós nos encontrarmos aqui nos domingos, nós temos pequenos grupos que ocorrem nas zonas que se chamam de célula, e se você foi convidado por alguém e nunca participou em uma célula, você pode falar com a pessoa que convidou, qualquer dos protocolos, para poder enquadrar em uma célula onde você vai crescer conhecendo mais ao Senhor. E queremos também dar bem-vindo ao pastor Paqueliu. O pastor Rui Paqueliu está aqui. O pastor pode levantar só para... Pastor Rui Paqueliu é o pastor da igreja de Chimoio e ele é daqui, ele é nosso, né? E eu acho que creio que muitos conhecem ele, então ele está lá no trabalho em Chimoio junto com sua esposa, a pastora Dércia. Então, bem-vindo, pastor. E queremos também felicitar a todos que estão aqui, que completaram mais um ano de vida ao longo da semana ou que completam hoje. Queremos dizer feliz aniversário. Você completou ou completa? Pode levantar a mão. Feliz aniversário, feliz aniversário. Temos muitos aniversariantes. Feliz aniversário também. Que cresçam como o Senhor Jesus crescia, não é? Não só em idade, não só em estatura, mas também agradando, né, ao nosso Deus e aos homens também. Feliz aniversário. E também como informação queremos dizer que no final desse mês, no dia 26, nós teremos a inauguração do nosso templo, não é? Dedicação, dedicação e inauguração do nosso templo. E vamos aproveitar isso em jeito de pressão também, que precisamos, irmão Paulo Nazaré vinha falar aqui das contribuições de chapas, né? Dia 10 já está perto, não é? Precisamos reagir como células, não é? Precisamos para pôr em condições, porque quase todos os pastores a nível nacional e regional da Life Church virão para cá para poder se fazer essa inauguração. Então, vamos tentar colocar o templo em condições para que esse dia possamos inaugurar, né? E depois Deus vai nos conduzir como vai ser, né? Mas vamos orar para que isso aconteça. Será um final de semana com várias atividades, desde a Life Child, da Life Church também. Então, vamos aguardar ansiosamente por esse dia. E dizer também que lá fora continua a feira, né, de angariação de fundos para a nossa obra. Quando você sair para lá, né, estiver a sair, vai encontrar umas mesas, as irmãs a venderem alguma coisa.
as coisas que estarão sendo vendidas, todo o fundo vai ser para a obra. Então, vá comprar pensando também que estará a contribuir. Então, essas são as informações que temos para hoje. Os pastores estão fora e hoje nós vamos ter o pastor Felipe a pregar, a partilhar a palavra. Então, vamos encorajar, vamos dar uma salva de palmas. Vamos glorificar ao Senhor. Então, quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Dizer que é sempre bom estar com os irmãos. E, mais uma vez, me pegaram. O pastor não está, ele foi para a beira. Então, quando o pastor sai, ele deixa os filhos, não é? Então, como filhos, temos que assumir. E talvez irmãos podem perguntar, agora vestiu assim por quê? É por uma ocasião muito especial, não é? Eu e minha esposa completamos 8 anos de casado. Então, como presente, ela me vestiu assim. Graças a Deus, tem sido muito bom. Eu tenho aprendido muito com o casamento, tenho aprendido muito sobre o amor de Deus, né? Então, quanto mais eu amo a ela, eu entendo como o Senhor ama a mim, como o Senhor ama a igreja. A palavra de Deus diz que o Senhor é a cabeça da igreja e compara o Senhor como noivo, não é? Sim, então, quanto mais eu amo minha esposa, eu aprendo mais sobre o amor que Deus tem por mim. Amém? Glórias a Deus. Então, antes de avançar para a mensagem, o irmão Luiz aqui informou que estamos prestes a sair deste lugar. Só acho que esqueceu de informar que já submetemos até a carta de que estamos mesmo para sair. Então, isso significa que temos que intensificar as contribuições. E se nós não contribuirmos, não termos as condições lá, vamos mudar assim mesmo, né? Então, que fica o encorajamento, mas está perto. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos à palavra. Então, nesses dias nós estamos falando de uma série que foi introduzida há 4 semanas. E não sei se os irmãos se lembram qual é a série. Qual é a série? Os desafios da pregação do Evangelho nos dias de hoje. E na primeira semana a irmã Thelma esteve aqui falando sobre a questão do medo e a vergonha como um dos desafios. E pastor Esvaldo foi seguindo, trouxe também vários desafios que são contemporâneos, né? Que são do nosso tempo. Uma delas foi a questão da superficialidade e a cultura do entretenimento. Também a falta de coerência de vida e a credibilidade. E na semana passada, ele trouxe a mensagem falando sobre o secularismo e o relativismo. Né? Chamou-nos a atenção sobre a questão de nós podermos compreender que nós podemos ver coisas que parecem boas, mas elas podem contradizer com aquilo que a palavra de Deus ensina. Não é? Onde nós estamos nesse mundo onde tudo é relativo, não é? Então precisamos entender que Jesus é a verdade absoluta, que a palavra de Deus é a verdade absoluta, ela não muda com o tempo. Então nós temos que permanecer no Senhor, amém? Então, perante esses desafios que nós já fomos vendo, nós vamos dar continuidade, mas eu acredito que essa mensagem que iremos hoje assim receber é como se fosse assim uma resposta estrutural a esses desafios, que é a questão da falta da formação
doutrinária, porque se nós olharmos para as mensagens que foram trazidas, nós podemos ver que muitas das vezes as pessoas elas não conhecem, né? A palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a falta da formação doutrinária e o discipulado gera esses desafios. Amém? Então, para isso, nós vamos juntos na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 28, versículos 18 a 20. Então, por favor, se tens sua Bíblia, abra o livro de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. É um texto que nós conhecemos muito bem, mas é a missão que o Senhor nos deu. Então, diz assim a palavra do Senhor, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém? Podemos orar? Senhor amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de juntos podermos, como igreja, louvar, adorar e exaltar a Ti, Senhor, pois Tu és digno. Oramos, Pai, que o Senhor abra o nosso coração e entendimento sobre aquilo que é a mensagem que iremos receber, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude, Deus amado, a poder compreender que nós possamos sair deste lugar como entramos, ó Deus, mas possamos ser transformados com a Sua palavra, Deus. Oro também por mim, Senhor, que me uses, Pai, como instrumento, somente, Deus. Em nome de Jesus, entregamos, Senhor, tudo em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, amados irmãos, a nossa mensagem hoje é a formação doutrinária e o discipulado. Então, quando nós lemos esse texto em Mateus, nós vemos que é na fase onde o Senhor Jesus Cristo estava terminando aquilo que era a sua missão na terra e estava para ascender aos céus. Então, ele deixou nessas passagens, ele deixa aquilo que é a grande comissão de os discípulos ficarem a fazer outros discípulos, não é? Não somente evangelizar, mas também ensinar a guardar tudo aquilo que eles aprenderam. Então, a questão de discipulado é algo muito fundamental para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se o Senhor Jesus viesse, né, se pudesse avaliar a questão do discipulado nos nossos tempos, ou aqui na Life Church, íamos ter quanto de nota? O que é que ele ia encontrar? Então, é fundamental, não é? Essa é uma missão que o Senhor deixou. Quantos estão no discipulado aqui? Glórias a Deus. Glórias a Deus, porque é muito importante. Então, ao longo da mensagem, nós iremos compreender o porquê que isso é fundamental e é essencial para a igreja. Então, como primeiro ponto, nós vamos entender então o que é a questão da doutrina e o que é o discipulado e por que isso é fundamental para a igreja. Então, a palavra doutrina parece uma palavra assim sofisticada, né? Mas traduzindo, a palavra doutrina ela vem do grego e do latim, significa doutrina. Em latim diz doutrina, mas significa ensino, ok? E esse ensino tem a ver com um conjunto de verdades reveladas nas Escrituras,
reveladas por Deus nas Escrituras. Então, ele é um mapa que nos guia na nossa vida cristã. Então, não é assim uma lista de regras frias, mas é a expressão viva de Deus. E que nós precisamos defender, viver e transmitir. Enquanto que o discipulado já tem a ver com esse processo intencional de ser formado à imagem de Cristo. Em relacionamento, sob ensinamento, ao longo do tempo, ao longo da nossa vida como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, a questão do discipulado não é um programa que nós temos na segunda, terça ou quarta, mas ele é um modo de vida. Amém? Porque como discípulos de Cristo, nós vivemos o dia a dia. Então, cada dia nós estamos sendo formados para ser imagem de Cristo. Então, o discipulado é isso. É uma vida que forma outra vida. Olhando para exemplos seculares, nós podemos ver que vou pegar exemplo de mestre, né? Eu sei que o irmão Paulo Nazaré não é mestre de obra. Mas se ele fosse mestre de obra e você tivesse uma casa, né, perguntar quem é o mestre, ouvir Paulo Nazaré, filho de São Nazaré. Sabem por quê? Porque pai do irmão Paulo era um grande mestre de obra. Então, só por causa disso, né, ele ganharia assim credibilidade, não é? Então, ele se tornaria um bom discípulo, porque ele aprenderia do pai, se fosse mestre de obra. Mas tem o irmão Magide, não é? Quando tem obra na zona, todos ligam para o irmão Magide, porque é discípulo do irmão do Senhor Nazaré, né? Então, é importante entender que o processo de discipulado não é somente a questão de ensinar, mas é a questão de nós passarmos o testemunho. Amém? Então, existem algumas doutrinas muito fundamentais que, como crentes, nós precisamos, como discípulos de Jesus, nós precisamos entender e compreender. Porque muitos dos desafios que foram aqui partilhados é, às vezes, falta de entendimento. Não é? Existe, por exemplo, a questão da doutrina de quem é Deus, a doutrina de Deus. Quem Deus é. Como discípulo, eu preciso saber quem Deus é. Porque se eu vou me relacionar com Ivete, eu preciso saber quem é Ivete. É filho de Dona Carlota, vive lá no bairro, xixi, está comigo na igreja. Então, eu sei, eu vou até procurar saber, não é assim? Então, eu preciso saber quem Deus é, para eu poder me relacionar da melhor forma. Eu preciso entender quem é Jesus, preciso entender quem é o Espírito Santo. Preciso entender o que é pecado, preciso entender qual é o plano de Deus para a salvação do homem. Eu preciso entender quem são os anjos. E eu preciso entender sobre o fim dos tempos. Então, isso nós aprendemos através do ensino, através da doutrina. Para quem participa do culto das quartas-feiras, são temas que nós temos aprendido aqui. Mas às vezes nós temos negligenciado. Isso é só para, talvez, pastores, é para líderes de célula. Eu sou crente simples. Eu não preciso saber essas coisas. É isso? Não, não é? Então, a questão de eu aprender a doutrina, isso não é relativo. Eu preciso aprender. É minha responsabilidade. Amém? Porque se nós olharmos para o exemplo de Jesus, Jesus ele orou sobre isso. Não é? Se nós lermos lá na oração de Jesus no livro de João, no capítulo 17, versículo 17, ele fala o quê? Santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Então, enquanto nós vamos aprendendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai fazendo o quê? Vai convencendo e vai nos ajudar a compreender até o mais profundo. Amém? Então nós precisamos nos expor à palavra de Deus, nós precisamos aprender, nós precisamos
buscar entender sobre aquilo que é a doutrina. E o apóstolo Pedro também fala isso, né? Como recém-nascidos, desejai leite espiritual e não adulterado, para que cresçais para salvação. Então não é algo só que a gente ouve, mas a gente precisa também procurar compreender. Amém? Então isso está no livro de 1 de Pedro, no capítulo 2, versículos 2. Então nós podemos ver aqui que a questão da doutrina e o discipulado caminham juntos. Não é? Porque no discipulado nós aprendemos a palavra de Deus. Nós aprendemos a doutrina. Mas não só, nós também vemos o exemplo. Nós vivemos. Porque se fosse apenas o discipulado, seria um conhecimento, seria uma experiência sem fundamento. Se fosse apenas o discipulado, não teria fundamento. Não é? Estou a ser discipulado em o quê? E se fosse apenas a doutrina sem o discipulado, seria apenas conhecimento, sem nenhuma transformação, não é? Então andam juntos. Amém? Então nós podemos ver que isso não é novo. É um exemplo que o Senhor Jesus Cristo trouxe. Nós podemos olhar a vida do Senhor Jesus Cristo. É uma vida onde ele fez o quê? Chamou, não é? Os discípulos. Uns eram pescadores, outros eram cobradores de impostos. Né? Ele chamou. Chamou para o quê? Para os pescadores disse o quê? Vinde a mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Então eles tinham que deixar a questão da pesca assim. Ele trouxe essa linguagem porque eles compreenderam o que é a questão de pescar, não é? Eles compreendiam essa linguagem. Mas Jesus chamou para poderem caminhar com ele. E não era uma questão de programas. Se nós olharmos, vamos ver que eles deixaram a rede e começaram a seguir o Senhor Jesus. Não é? Então, Jesus ele foi vivendo uma vida com os seus discípulos. Ele ensinou eles no caminho, não é? Nos caminhos ele ensinava, falava sobre o reino de Deus. Ele falava sobre a questão do arrependimento. Ele ensinava na tempestade. Ele ensinava nas refeições. Ele ensinava nos momentos de crise. E até antes de subir aos céus, ele deixou essa missão. Amém? Então, Jesus é um exemplo da questão de discipulado. Então, Jesus, ele era presente. Nós podemos ver que ele conhecia os discípulos. Tem uma passagem onde eles foram na casa de Pedro. E a sogra de Pedro estava doente. O que é que Jesus fez? Curou, não é? Então ele conhecia onde vivia Pedro. Amém? Então, não só, ele chamou os discípulos para caminharem com ele, caminharem juntos. Se nós olharmos os evangelhos, vamos ver a vida de Jesus com os seus discípulos. Eles estavam sempre juntos. Jesus ele ensinava sobre os mistérios do reino para os discípulos sem cobrir, não é? Nós podemos ver que ele contava parábolas quando os discípulos perguntavam, Senhor, nós não entendemos aquilo que o Senhor falou. O Senhor queria falar o que mesmo ali? Calma, meus filhos. Para vocês, é vos dado o quê? A conhecer os mistérios do reino. Então vamos ver que Jesus, ele ensinava aos discípulos, explicava. E não só, ele também ensinava aos discípulos a poderem praticar. Né? Nós vemos que Jesus ele enviou os discípulos por 2 vezes. Um está lá em Marcos, no capítulo 9. E podemos ver também em Lucas 9 e Lucas 10. Não é? Nós vemos em 9 ele envia os 12 e no 10 ele envia os 70. Né? Então vemos que ele envia para poderem fazer o quê? Ir, pregar o evangelho, curar, não é? Repreender demônios. Então não era uma questão só de um programa, não era uma questão só de falar apenas. Ele ensinava
mas também os discípulos praticavam o que Jesus ensinava. Mas além disso, também Jesus repreendia. Amém? Nós podemos ver que quando Pedro falou, quando Jesus falou, perguntou o que é que as pessoas falam sobre mim. Pedro revelou, não é? Ele disse, se você não recebeu de homens, foi Deus que revelou a ti. Mas depois de um tempo, Pedro foi repreendido, porque Jesus estava a dizer que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, e ele disse, Jesus, isso que você está a falar é o quê? Não fala isso, Senhor. O que é que Jesus disse? Afaste-se de mim, Satanás. E se fosse nossos tempos, eu não vou mais na igreja. Estamos chamando de Satanás. Né? Então, vemos que Jesus estava a repreender ao Pedro. Né? Porque aquilo não era dele. Então, nós podemos assim ver muita coisa como exemplo de como Jesus ele formou os discípulos. Então, não foi uma questão de um dia para outro. Exigiu tempo. Foram 3 anos Jesus ensinando os discípulos, caminhando com os discípulos. Então, a questão de discipulado exige tempo, exige entrega, exige cuidado e exige intencionalidade. Amém? Então, quando eu estou indo para o discipulado, eu não estou indo para poder cumprir um programa, eu não estou indo para poder agradar o meu líder, eu não estou indo porque senão meu líder vai me... Não, eu estou indo porque eu quero aprender, mas também eu estou me submetendo àquilo que o Senhor deixou. Amém? Se os discípulos não se submetessem, a mensagem não chegaria até nós. Amém? Então nós podemos ver isso, e isso não pode terminar apenas aí, porque nós podemos ver que os discípulos pegaram essa visão de Jesus. Porque quando Jesus ele deu essa missão, os discípulos pegaram, e nós podemos ver que Pedro, sem microfone, pregou, e quantas almas foram salvas? Mais de 3? Sem microfone. Mais de 3.000 almas foram salvas. Nós podemos ver também aqui a ação do Espírito Santo. Amém? Mas nós podemos ver que, se nós lermos o livro de Atos, no capítulo 2, os que foram salvos, não somente parou aí. Nós podemos ver que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, os apóstolos ensinavam a esses que foram convertidos a poderem conhecer a Jesus, a poderem saber como caminhar com o Senhor Jesus. Amém? Então vemos essa continuidade dos discípulos do Senhor Jesus fazendo isso. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. E não só, nós podemos ver o apóstolo Paulo, é um texto que nós estamos lendo nesses dias, não é? O que é que Paulo fala para o Timóteo? O que é que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Diz o quê? Exatamente, tudo que aprendeste de mim, diante das testemunhas, faz o quê? Confia isso a homens fiéis, para que também possam fazer o quê? Ensinar os outros. Estamos a ver que é uma questão de geração para geração. Então, o mesmo Senhor está falando para nós. O que nós temos aprendido, nós precisamos fazer o quê? Passar para outros. Porque nós não somos eternos. Nossa geração vai passar. O que será da geração que vem? O que será da geração que vem? Então, o texto que fiz menção, ou a passagem que fiz menção, está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 2. Amém? Então nós podemos ver aqui esse ciclo. Jesus, os discípulos, podemos ver o apóstolo Paulo, Timóteo, homens fiéis, nós. Então esse ciclo não pode se quebrar. Nem aqui em Quelimane, nem aqui na Life Church, nem onde nós formos. Nós temos que entender que essa é uma missão que o Senhor Jesus deixou. E nós somos discípulos de quem? Somos discípulos de quem?
do Senhor Jesus. Então nós, no discipulado, não estamos ensinando nossas ideologias, não estamos ensinando nossos pensamentos, nós estamos ensinando a palavra de Deus, estamos ensinando sobre quem Jesus é, estamos ensinando sobre a salvação, para que essa pessoa compreenda que Jesus ama ela, que Jesus morreu por ela e que Jesus deseja que essa pessoa caminhe com ela e também possa fazer outros discípulos. Então, dando continuidade, nós podemos ver também alguns desafios sobre essa questão do ensino e do discipulado nos nossos dias. Sei que alguns já fiz menção assim rápida, mas podemos ver agora de forma mais detalhada. Alguns dos desafios já ouvimos aqui em mensagens, mas nós podemos assim compreender o quão isso é perigoso, não é? Então, um dos desafios é a questão da superficialidade espiritual. Onde nós vemos que pessoas entram para a igreja, talvez porque querem bênção, entra na igreja porque gostou da música, não é? Entra na igreja porque quer vitória, não é? Não é essas mensagens que temos ouvido ultimamente? E temos visto pessoas assim promovendo isso, pregando isso, sem buscar ensinar aquilo que é a essência da palavra de Deus. Quem não gosta de vitória aqui? Quem não gostaria de ter um carro aqui? Quem não gostaria de crescer sem nenhum esforço? Então, a questão da superficialidade espiritual é um desafio sobre essa questão de discipulado, onde nós não queremos nos envolver demais. Isso não é para mim. Eu só vou na igreja e pronto, vou na igreja no domingo. Quando começa a segunda-feira, minha vida continua. O que eu ouvi. Mas a questão de discipulado não é isso. A questão de um discípulo não é isso. Um discípulo ouve e vive, pratica. Então nós temos visto que há muita promoção desse tipo de ensinamento. Venham aqui, você vai ter bênção, você vai ser liberto. E depois? Porque a palavra de Deus não só fala sobre questão de bênção, mas também fala sobre a questão do pecado. Que você precisa se arrepender. Você precisa se converter dos seus maus caminhos. A palavra de Deus fala sobre isso. Então, nós não podemos ir para a igreja para procurar uma fé confortável, né? Onde eu não tenho desafio. Amém? Então, se o Senhor está desafiando você a deixar um certo pecado, na verdade, a afastar-se do pecado, afaste-se. Afaste-se. Por quê? Não é uma questão superficial. O Senhor quer mais de ti. O Senhor quer transformar a sua vida. Então, é isso que o discipulado faz. O Senhor quer transformar a sua vida para que você se torne a imagem e semelhança dele. Amém? Então, o Senhor Jesus nunca prometeu conforto, mas Ele prometeu a questão de transformação. Se seu jugo é pesado, descansa em mim. Eu vou te aliviar. Mas o descanso está em quem? Em Cristo. E não nas coisas. Porque Jesus também ensina a nós a não juntarmos tesouros na terra, não é? Mas Ele aqui não está falando sobre a questão de ter coisas na terra somente. Mas está falando sobre o nosso coração. Porque às vezes nós nos apegamos tanto a coisas e isso às vezes impede de nós nos aprofundarmos mais em conhecer ao Senhor. Por quê?
O Senhor nos desafia, talvez as coisas que nós adquirimos são de forma ilícitas, ou talvez isso vai acarretar algum custo. Mas o Senhor quer que nós renunciemos. Amém? Então, ser discípulo é isso, é sobre renúncia também. Amém? Então, não é para nós buscarmos aquilo que nos agrada, mas é para buscarmos aquilo que agrada ao Senhor. Então, a outra questão é sobre a resiliência, a submissão. Resistência, perdão, à submissão. Esse é um outro desafio. Isso de discipulado não é para mim. Essa questão de eu aprender, mas não. O que é que o Senhor fala sobre a questão de receber o reino de Deus? Em Lucas 18, 17 diz o quê? Quem não receber o reino de Deus como criança, de modo nenhum entrará nele. Então, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, quando nós decidimos caminhar com Ele, nós estamos nascendo de novo. Amém? Criança não nasce adulta, não é? Mas às vezes nós não queremos passar pelo processo do crescimento. Não queremos mesmo. Tive revelação, eu vou abrir minha igreja. Não, irmão, senta. Vamos estudar, vamos aprender, vamos caminhar como discípulo. Que é assim. Então, a questão de discipulado, a questão de discipulado, sim, exige humildade. Então, há momentos que, por exemplo, aqui, né, na congregação, nós entramos, talvez lá fora nós somos, né, temos títulos, né? E chegamos aqui, talvez nos colocam numa célula onde uma pessoa muito humilde é líder, não é? O que é que às vezes aparece na mente? Ei, não, aquele não é do meu escalão, eu não posso ser liderado por aquela pessoa. Então, nós olhamos para a pessoa e não olhamos para Cristo. Amém? Então, aquela pessoa que está a te acompanhar, o Senhor é que colocou. Amém? Então, seja humilde. Seja humilde. Porque como uma criança, ela não rebate, não negocia, ela faz o quê? Ela recebe e aprende. Porque nós precisamos entender que nesse processo tem o Espírito Santo, que também nos convence. Porque eu acredito que enquanto nós passamos pelo processo de discipulado, nós também lemos a palavra de Deus. Nós oramos. Amém? Então, a pessoa que está ali vai sim nos acompanhar, mas o trabalho de transformação, de convicção é do Espírito Santo. Então, se alguma coisa não estiver bem, com certeza o Espírito Santo vai falar para ti, mas depende muito do seu coração. Porque você pode estar no discipulado para poder cumprir, não é? Mas você precisa se entregar para se ser essa imagem do Senhor Jesus. Então, não resista. Submeta-se ao processo de discipulado, porque é muito importante. Amém? Então, isso vai resolver a questão do relativismo, não é? E a outra questão também é a falta de intencionalidade, não é? Esse é um outro desafio. Como eu já ia falando aqui, a questão de como líder, não é? Como líder, ter tantas pessoas na célula, né? Esse é o meu propósito. Eu vou convidar, vou evangelizar para a minha célula ter muitas pessoas, não é? Ou na igreja, não é? Para a igreja ter muitas pessoas. Então, não é sobre isso. Não é sobre nós termos milhares de pessoas, porque Jesus, ele não nos chamou para encher o templo, mas para fazer discípulos. Porque ainda que tenha muitas pessoas, quantas dessas pessoas estão sendo discipuladas?
Quantos dessas pessoas têm compromisso com o Senhor Jesus? Amém? Então, aqui diz que o pastor que não discipula está apenas gerindo a congregação. Então, o líder que não discipula é gestor de célula. Porque tem coisas que você quer que você quer interpretar às vezes com suas próprias forças. Quanto é algo que o Espírito Santo vai fazer. Mas vai fazer o que se você não ensina, você não discipula. Então, temos essa responsabilidade. Amém? Então, cada líder aqui é um discipulador. Cada membro é um discípulo para um potencial discipulador. Então, nós precisamos entender isso. E a outra questão também é a questão da confusão entre a informação e a formação. Que se nós prestarmos atenção no nosso tempo, existe muita informação. É ou não é? No telefone nós podemos baixar aplicativo para oração, aplicativo para devocional, Bíblia tipo, não é? YouTube então não falo, não é? Nós entramos ali, podemos encontrar qualquer tipo de pregação. Facebook, não é? As redes sociais, nós podemos ali encontrar versículos. E nós temos muita informação, não é? Até talvez alguém só vir comentar contigo. Isso eu sei, não é? Mas a questão de nós termos informação não significa que não significa que nós somos discípulos, não é? Não significa isso. Porque ainda que você tenha muita informação, você pode ser muito imaturo espiritualmente. Porque isso se vê em como você vive. Né? Você pode ter muita informação, mas vive no pecado. Muita informação, vive na vida, na má vida, não é? Sim, então, a questão de saber sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Você pode saber, mas conhecer a Deus exige um processo, aonde eu me submeto, aonde eu procuro conhecer a Ele. Amém? Então saia da informação e procure conhecer. Procure conhecer. Fariseus conheciam muito, maningue, como o pastor gosta de falar, né? Conheciam o maningue. As escrituras, mas mataram o Filho de Deus. Mataram Jesus. Mas por quê? Porque eles não compreendiam. Amém? Então ter informação não é o mesmo que conhecer. Então, nós precisamos investir, né? Precisamos permitir que os discípulos, né, sejam capacitados para poderem enfrentar os desafios da vida moderna, com base naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então, é importante isso, né? Para que eles não apenas sejam informados, mas também sejam pessoas com conhecimento. Não para que nós sejamos apenas pessoas com informação, mas pessoas com entendimento. E a última questão, né, como um dos desafios, também é a questão da negligência com os novos convertidos. Quantas pessoas nós já convidamos, vêm para a igreja, mas logo saem. Por quê? Por quê? Então, muitas das vezes, essas pessoas caem porque elas não passam por esse processo de discipulado. Né? Jesus fala que aqueles que creem em mim, é como o quê? Que creem em mim e obedecem às minhas palavras, são como o quê? Como um homem que construiu
a casa sobre a rocha. Vieram tempestades, mas a casa não se abalou, permaneceu firme. Então, o conhecimento do Senhor traz isso, a firmeza. Então, vamos agora ver alguns impactos da questão do discipulado. Um dos impactos muito importantes é a questão da maturidade espiritual. A formação dos discípulos permite que os cristãos cresçam espiritualmente, fortalecendo a fé, o conhecimento da palavra de Deus e o relacionamento com Cristo, capacitando eles a poderem enfrentar os desafios deste mundo, com uma base sólida e uma fé madura. Então, quando nós somos discipulados, nós deixamos de ser crianças. Nós entramos, começamos como crianças, mas precisamos crescer. Precisamos crescer. Então, o discipulado faz isso, permite que nós sejamos maduros espiritualmente, que nós consigamos compreender, além do básico. Como diz em Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos. Então, o processo do discipulado faz isso, que nós possamos crescer. Então, fala para teu irmão aí, você precisa crescer mais. Glórias a Deus. Então, o outro impacto é a questão da proteção contra heresias. Quantas heresias têm sido pregadas nesses dias, amados irmãos? Quantas heresias? Você há de ver alguém ao falar Deus Mãe? É bíblico. Para alguém que não é maduro espiritualmente, para alguém que não conhece a palavra de Deus, com muita facilidade vai cair. Porque vive no superficial. Então, a questão da doutrina, do ensino, serve como esse escudo para poder proteger a igreja de heresias e desvios, permitindo que a mensagem central do Evangelho permaneça intacta e pura. Então, um crente que está formado, um crente discipulado, ele não é arrastado por qualquer tipo de doutrina. Amém? Porque, amados irmãos, a igreja tem enfrentado muito questões de ensinos que não são bíblicos. Então, por isso que é importante que nós nos submetamos ao discipulado. Por isso que é importante que nós conheçamos a palavra de Deus, para não sermos arrastados. Você vai chegar a um sítio, se você não caiu, não está cheio do Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus fala? Não. Se nós olharmos para a palavra de Deus, em Atos, não é? Vemos que o Espírito Santo desceu, eles começaram a falar lomé, inglês, começaram a falar outras línguas, a falar sobre os mistérios do reino, a falar sobre aquilo que Jesus fez, a falar sobre a salvação, a falar sobre o arrependimento. O Espírito Santo faz isso. Ele nos auxilia nessa missão. Amém? Então precisamos entender que a questão de nós conhecermos é importante por isso. Nos protege. Nos protege.
apóstolo Paulo fala que ainda que um anjo venha e pregue um evangelho diferente daquilo que eu ensinei, seja anátema. Amém? Então, podemos ver que é muito importante. E depois, um outro impacto é a questão da multiplicação do reino. Os discípulos formaram discípulos que formaram outros discípulos, que chegou até nós. Não é? Antes de eu estar aqui, eu já fui membro de célula. Líder de célula. Não é? E hoje estou aqui, continuo servindo ao Senhor, continuo sendo discípulo, mas houve um processo para que eu pudesse compreender quem Jesus é. Então, se nós olharmos como trabalhamos aqui na igreja, nós trabalhamos como células, não é? E uma das coisas que tem se falado muito é a questão da multiplicação. Então, a multiplicação ela não pode ser apenas em números, mas nós precisamos multiplicar tudo. O amor, nós temos que multiplicar Jesus. Amém? Para que essa célula continue levando a mensagem de Jesus para onde ela está indo ser implantada. Para que essa célula possa continuar levando aquilo que começou aqui para um outro lugar. Então, essa é a visão. Essa é a visão que o Senhor assim nos deu, não é? Então, por isso, quando os irmãos vêm, nós sempre falamos aqui que temos células. Então, na célula nós temos essa oportunidade de ser discipulado. Temos essa oportunidade de ser preparado para poder levar essa mensagem do Senhor para o outro lugar. Tem irmãos que saíram daqui numa célula, foram para outra província, começaram uma célula lá. Porque eles pegaram esse DNA. Então, precisamos entender aqui que não é sobre célula em si, mas é sobre a mensagem. Amém? Então, a célula é uma ferramenta. Amém? Então, nós temos que nos submeter, precisamos fazer parte para que o reino de Deus seja multiplicado. Então, é importante que a gente permaneça. É importante que a gente permaneça. Então, como eu dizia, cada líder é um discipulador, cada membro é um discípulo em formação e um discipulador potencial. Amém? E um dos impactos também é a questão do testemunho eficaz no mundo. Um discípulo verdadeiro, ele é coerente no seu modo de vida. Como nós ouvimos sobre a incoerência, não é? Se você é discípulo, você vai viver de forma coerente. E o que você vai falar vai ter credibilidade. Porque não vai ser algo de boca para fora, mas vai ser algo que as pessoas não só ouvem, mas também vê você vivendo. Amém? Então, um discípulo precisa viver, precisa ser um testemunha de Jesus, precisa ser embaixador de Jesus, aonde estiver. Então, mesmo em um ambiente, talvez, dessa questão de relativismo, ele vai saber se posicionar. Que, amados irmãos, nesses dias temos muitos desafios. Muitos desafios.
Mas nós precisamos viver como discípulos do Senhor Jesus. Que não somente ouve, mas também pratica. Porque hoje o inimigo nos engana com coisas muito pequenas. Por causa de nós não termos uma raiz firme, com facilidade nós caímos. Então nós trabalhamos em várias áreas, estamos em vários setores, mas não importa aonde tu estás, você é discípulo do Senhor Jesus Cristo lá. Então você tem que levar a mensagem para lá, você tem que viver a mensagem lá. Nesses dias, então às vezes fala-se muito, né? O dinheiro está longe. Então, ainda que haja essa dificuldade, você não vai deixar se corromper, porque você quer 50 meticais, 100 meticais. Você permanece no Senhor, você confia no Senhor, porque você está ali como representante do reino. Minha esposa ontem contava que minha esposa não está aqui por causa de exame, né? Ela está a estudar e está a fazer exame. Eu estava aqui a festejar e não mostrei porque não está aqui. Mas ela dizia, por exemplo, ontem tinha um exame e tinha lá alguém controlando. E os colegas tiveram que contribuir 50-50 para o docente deixar eles à vontade. 50 meticais. Então, se não é um discípulo do Senhor, 50 só. Vai deixar se corromper. Eu trabalho também como docente, não é? Na universidade. E tenho essa responsabilidade. E eu falei desde o início da aula que eu sou cristão. E eu prezo pela justiça. E se você tem um problema, você vai falar comigo aqui. Não me procure fora porque você está a perder tempo. Não é para guardar suas moedas, você está a perder seu tempo. Porque eu não entro nesses tipos de coisa. Mas, ainda que você fale assim, não vai parar, não vão parar de te tentar. Docente, eu posso fazer qualquer coisa para você me admitir. Estão a ver como é, né? Ninguém está a ver, eu posso fazer. Então nós temos que ser discípulos. Não importa a dificuldade. Nós temos que permanecer no Senhor. Amém? Então esse é o chamado que o Senhor Jesus está trazendo para a igreja nos nossos dias. Esses dias, desses desafios que nós estamos ouvindo aqui. A questão da superficialidade, do entretenimento. A questão do ceticismo. A questão do relativismo. Então nós precisamos saber nos posicionar. E ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, ela não muda com as circunstâncias. Amém? Então, ser discípulo exige renúncia. Ser discípulo exige um custo. Porque o inimigo não gosta, não é? Então, não vai parar de tentar, para que você volte para trás. Então nós não fomos chamados para voltar para trás. Amém? Então que sejamos esses discípulos que compreendem a palavra de Deus, que aprendem, buscam compreender a doutrina, mas que também vivem a palavra de Deus. Amém? Então, se calhar,
através dessa mensagem, você compreendeu que como discípulo você não está caminhando de forma coerente. Ou você tem caminhado na superficialidade. Ou você quer conhecer mais ao Senhor, não apenas ouvir dizer. Então hoje você tem essa oportunidade. Ore, peça para que o Senhor possa falar no teu coração, transformar o teu coração. Se você é uma pessoa orgulhosa, busque ao Senhor. Se você arranja desculpas para não ser discipulado, aproxima seu líder. Fala, eu quero entrar nesse processo de discipulado. Eu quero conhecer mais esse Jesus. Porque tem uma coisa interessante, amados irmãos. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, quanto mais nós compreendemos, melhor nós nos relacionamos com Ele. Mais nós conhecemos o mistério. Amém? Então não fique na superficialidade. Conheça mais. Amém? Então abaixa a sua cabeça e vamos orar. Senhor amado Deus, amado Pai. Obrigado, Deus amado, por o Senhor nos chamar. Não importa como o Senhor nos chamou, mas o Senhor nos chamou para ser seus discípulos, Senhor, e não ser apenas crente ou ouvinte, Pai. Então, nessa manhã, Deus, temos aqui ouvido, Deus, aquilo que é a missão que o Senhor tem deixado para nós como seus discípulos, em poder ir e ensinar as outras pessoas, Pai. Senhor, nessa manhã oramos pedindo que o Senhor trabalhe em nosso coração, trabalhe em nosso meio, Senhor, nessa igreja, Pai Santo. Para que possamos, ó Deus amado, ser discípulos, Senhor, que fazem discípulos. Para que a outra geração conheça quem Tu és. Para que a outra geração, Pai Santo, tenha a oportunidade de usufruir, Senhor, ó Deus, da Tua graça. A graça da salvação, Jesus. Que o Senhor nos dá de forma gratuita. Nos ajuda a compreender, Senhor, ó Deus amado, a importância, Senhor, ó Deus amado, disso. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus amado, a compreender que nós precisamos não ser como crianças, ó Deus, mas crescer, conhecendo quem Tu és, Pai, até atingirmos, ó Deus amado, a maturidade de Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, ó Deus amado, seguir os Seus passos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, ó Deus amado, por tudo quanto o Senhor, ó Deus, tem falado nesses dias, Pai Santo. Nós não queremos que somente sejam desafios, mas que possam ser, ó Deus amado, modo de vida, Deus. Que nós possamos, ó Deus amado, vencer esses desafios e poder ser Tuas testemunhas, ó Deus amado, neste mundo e aonde o Senhor nos enviar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Podemos levantar e louvar e adorar ao Senhor. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu.
naquela cruz se entregou. O seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si Pecado e dor, venceu